Resumo do livro: Quem pensa enriquece. Desejo, o ponto de partida de toda realização. Tudo começa com um desejo ardente e definido. Não basta querer ser rico, é preciso saber quanto quer, quando quer e o que está disposto a dar em troca. O desejo deve ser transformado em um objetivo claro e específico. Napoleon Hill afirma que o desejo não é algo vago ou passageiro, mas sim um desejo ardente, obsessivo e persistente, que representa o primeiro passo rumo à riqueza. Segundo ele, todas as grandes realizações começam como um simples pensamento, impulsionado por um forte desejo. O desejo deve ser definido e transformado em um propósito concreto. Não basta querer ficar rico. Você precisa determinar exatamente quanto dinheiro deseja, estabelecer uma data limite para conquistar essa quantia, definir claramente o que está disposto a dar em troca dessa riqueza, criar um plano específico para alcançar o seu objetivo e começar imediatamente mesmo que não esteja totalmente pronto. A fórmula prática de 6 passos de Hill para materializar o desejo. Fixe na mente a quantia exata de dinheiro que deseja. Não diga quero muito dinheiro, diga, por exemplo, quero 100 mil reais. Determine exatamente o que pretende dar em troca. Riqueza não vem sem esforço ou troca equivalente. Estabeleça uma data específica para alcançar esse objetivo. Crie um plano detalhado para alcançar esse objetivo e comece imediatamente, mesmo que ainda não esteja totalmente pronto. Escreva uma declaração clara e concisa, contendo os itens acima, o valor desejado, o que dará em troca, o prazo definido, o plano de ação resumido. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Ao ler, veja e sinta como se já estivesse em posse do dinheiro. Imagine a sensação da conquista. O desejo é o ponto de partida de toda realização. Não é uma esperança, não é um anseio. É um poço intenso e definido. Exemplo citado por Hillquat. Ele compartilha a história de Edwin Código Barnes, que tinha um desejo obsessivo de trabalhar com Thomas Edison não como empregado, mas como sócio. Barnes não tinha dinheiro nem contatos, mas tinha um desejo claro e firme. Com persistência, dedicação e foco, ele alcançou exatamente o que desejava, tornando-se parceiro comercial de Edison. 2. Fé, a visualização e a crença na realização do desejo. A fé é construída por afirmações repetidas e crença interior. A mente acredita naquilo que repetidamente se diz a ela, seja verdade ou não. Visualizar seu sucesso como já conquistado é uma das chaves para ativar o poder da fé. Napoleon Hill ensina que a fé é um estado mental que pode ser induzida pela autossugestão. É a base de toda conquista e a força que transforma o desejo em realidade. Segundo ele, a fé é essencial para influenciar o subconsciente e dar poder às ideias. A fé não é algo que se tem, ela é construída. Hill afirma que ninguém nasce com fé plena. Ela é cultivada por meio de repetição de pensamentos positivos e crenças específicas. A autossugestão é a ferramenta para alimentar o subconsciente com fé. Quanto mais você repete uma ideia com convicção emocional, mais profundamente ela se fixa na mente subconsciente. A mente acredita em tudo que é repetidamente afirmado, a mente subconsciente toma qualquer ordem dada a ela em espírito de fé e a executa, seja uma crença verdadeira ou falsa, positiva ou negativa. A mente aceita como real o que é constantemente repetido com emoção. Por isso, repetir afirmações positivas com fé molda as crenças e atrai ações que realizam o desejo. A visualização é uma ferramenta prática para ativar a fé. Hill destaca a importância de ver-se mentalmente já em posse daquilo que deseja. Visualizar, sentir e acreditar no objetivo como já alcançado cria uma convicção interna inabalável. Essa convicção ativa a mente subconsciente, que mobiliza recursos e ações para concretizar o desejo. Declaração positiva mais emoção, fé construída. Use as afirmações criadas no princípio do desejo e repita-as diariamente com intensidade emocional. Isso cria uma imagem mental viva e fortalece a fé em sua concretização. A fé funciona para o bem ou para o mal. A mesma lei que torna possível criar riqueza com fé também pode tornar alguém derrotado, pobre ou limitado, se nutrir medos e crenças negativas com emoção. Por isso, é vital cultivar pensamentos de coragem, prosperidade, saúde e sucesso. Em resumo, a fé é o elemento químico que transforma o pensamento em energia criativa. Pode ser desenvolvida conscientemente pela prática da autossugestão emocionalizada. É o elo entre a mente consciente e o subconsciente, e entre o ser humano e a inteligência infinita. 3. Autossugestão, o meio de influenciar o subconsciente. Técnica para alimentar a mente subconsciente com pensamentos positivos e metas. Envolve repetir afirmações com emoção e convicção. To-dos ou ideias. É o canal pelo qual o desejo e a fé influenciam diretamente o subconsciente. A autossugestão é o método que permite a comunicação voluntária entre a mente consciente e o subconsciente. Segundo Napoleon Hill,
é o canal prático através do qual o desejo e a fé são convertidos em realidade. O que é autossugestão? É o processo de autoalimentar a mente com ideias, desejos, imagens e afirmações com o objetivo de gravá-los no subconsciente. Funciona como um treinamento da mente, onde você instrui deliberadamente seu subconsciente sobre o que pensar, sentir e buscar. Você tem o poder de alimentar sua mente com pensamentos de riqueza, sucesso e realização. Como aplicar a autossugestão? Use a declaração escrita no princípio do desejo. Repita essa declaração 2 vezes ao dia, com voz firme e emoção verdadeira. Feche os olhos e visualize claramente o seu objetivo como já realizado enquanto repete a frase. Sinta com intensidade o que sentiria ao já possuir aquilo que deseja. Nunca leia ou repita mecanicamente, a emoção é essencial para que a sugestão seja absorvida pelo subconsciente. Por que isso funciona? O subconsciente não distingue o que é real ou imaginado, ele responde à repetição emocionalizada. Através da autossugestão, você substitui crenças limitantes por novas crenças poderosas. Esse processo é a base da reprogramação mental. Você planta sementes de riqueza, confiança e realização no terreno fértil da mente subconsciente. Atenção! Se você permitir que pensamentos negativos entrem constantemente, a autossugestão atuará contra você. Hill alerta que muitas pessoas usam a autossugestão de forma negativa sem perceber, repetindo ideias como "eu não consigo", "nunca vai dar certo", "isso não é para mim". Em resumo, a autossugestão é a ponte entre o desejo e a realização. Atua como a ferramenta para programar sua mente subconsciente com pensamentos dominantes e direcionados. Deve ser praticada com persistência, fé e emoção genuína. 4. Conhecimento especializado, experiência ou observações pessoais. Riqueza não vem do conhecimento geral, mas do conhecimento aplicado e especializado. Buscar, organizar e aplicar o conhecimento relevante à sua meta. A educação nunca termina. É preciso sempre aprender, estudar e se adaptar. Conhecimento geral, aquele ensinado nas escolas, livros ou cursos, é útil, mas não suficiente para conquistar riqueza. Conhecimento especializado é o conhecimento específico e aplicável a um campo, propósito ou objetivo claro. Exemplo, um professor universitário pode ter vasto conhecimento geral, mas ainda assim viver com dificuldades financeiras. Já um empreendedor com conhecimento técnico específico aplicado a um plano pode gerar grandes fortunas. O que Hill recomenda: você não precisa saber tudo para enriquecer. Basta saber onde e como obter o conhecimento especializado necessário. É possível adquirir esse conhecimento por meio de estudo, experiência, observação ou da ajuda de especialistas. Fontes de conhecimento especializado: experiência pessoal e observação, instrução escolar ou acadêmica, cursos por correspondência, bibliotecas públicas e especializadas, especialistas e profissionais consultores. Membros do seu grupo Mastermind. Aprendizado nunca termina. O mundo muda constantemente, e quem deseja acumular riqueza precisa se atualizar continuamente. Hill reforça que não existe formado, só há em constante formação. O conhecimento deve ser buscado de forma intencional e estratégica, sempre em função do seu objetivo principal definido. Em resumo, o conhecimento só tem valor quando é aplicado em direção a um propósito específico. A especialização é mais poderosa do que o saber genérico. Você pode usar o conhecimento de outras pessoas para compensar o que ainda não possui. A educação é contínua e deve ser intencionalmente voltada para seu crescimento e metas. 5. Imaginação, o ateliê da mente. A imaginação cria ideias e planos que levam ao sucesso. 2 tipos. Imaginação sintética e criativa. Grandes realizações começam com uma ideia gerada pela imaginação. Napoleon Hill afirma que tudo que o ser humano cria ou conquista começa na imaginação. É por meio dela que transformamos desejos e pensamentos em ideias concretas, planos e ações. A imaginação é o ateliê da mente onde todos os planos para alcançar a riqueza são formados. A imaginação é a ponte entre desejo e ação. O desejo é o ponto de partida, mas sem imaginação, ele permanece apenas como intenção. Através da imaginação, você cria maneiras práticas, estratégias e soluções para transformar esse desejo em realidade. Grandes fortunas e invenções nasceram de uma simples ideia bem elaborada e executada com persistência. 2 tipos de imaginação. 1. Imaginação sintética. Usa ideias, conceitos e experiências já existentes, combinando-as de formas novas. É a forma mais comum de imaginação usada nos negócios. Exemplo: alguém melhora um produto existente, cria uma nova abordagem de venda, ou adapta um modelo de sucesso a outro mercado. 2. Imaginação criativa funciona em momentos de inspiração ou intuição. Está conectada com o subconsciente e com a inteligência infinita. É ativada quando a mente está altamente estimulada. Exemplo:
ideias inovadoras, invenções ou soluções que parecem vir do nada. A imaginação precisa ser usada e desenvolvida. Hill reforça que a imaginação é como um músculo. Enfraquece se não for usada. Para torná-la mais produtiva é necessário ler, observar, estudar e pensar constantemente, buscar novas experiências e se abrir ao novo. Estimular o cérebro com desafios e visualizações criativas. Em resumo, a imaginação é o laboratório onde se criam os planos de ação para transformar desejo em riqueza. Pode ser sintética ou criativa. O sucesso começa com uma ideia bem estruturada, e a imaginação é a ferramenta essencial para criá-la. 6. Planejamento organizado, a cristalização do desejo em ação. Sem plano, o desejo é apenas sonho. É essencial formar um plano prático e começar a agir imediatamente, mesmo que ele não esteja perfeito. Reúna uma equipe de apoio com conhecimentos complementares. Napoleon Hill afirma que um desejo só se transforma em sucesso quando é posto em prática através de um plano bem elaborado. Sem ação planejada, o desejo permanece como sonho ou fantasia. É essencial ter um plano definido e agir imediatamente. Mesmo que o plano não esteja perfeito, ele pode ser ajustado ao longo do caminho. Porque o plano é essencial. O planejamento é a ponte entre o pensamento e a realização. Muitos fracassam não por falta de desejo ou capacidade, mas por não saberem como transformar seus objetivos em um plano de execução. Um plano bem estruturado organiza o conhecimento especializado, canaliza a imaginação e ativa a persistência. Etapas práticas, segundo Hill. Formule um ou mais planos práticos para alcançar seu desejo. Comece a agir imediatamente, mesmo que os planos não estejam completamente desenvolvidos. Esteja pronto para revisar e melhorar seus planos com frequência. Se o primeiro plano falhar, substitua-o por outro, até encontrar o que funciona. A importância do mastermind no planejamento. Hill recomenda que você forme uma aliança com uma ou mais pessoas, que possuam habilidades e conhecimentos complementares. Essa equipe ajudará a desenvolver, revisar e executar seus planos com mais eficácia. A mente coletiva de um grupo alinhado tem mais capacidade de gerar soluções do que uma mente isolada. Nenhum homem pode alcançar grande sucesso sozinho. Alerta sobre o fracasso temporário. A maioria das pessoas desiste no primeiro sinal de fracasso, achando que seu plano não era bom. Hill reforça: o fracasso é apenas um sinal de que o plano precisa ser ajustado, não de que o objetivo é impossível. O segredo está em ser flexível nos métodos, mas inabalável no propósito. Em resumo, o desejo precisa se transformar em ação estruturada por meio de um plano. Agir imediatamente é mais importante do que esperar pelo plano perfeito. Fracassos iniciais são normais e devem ser encarados como aprendizado. Uma equipe aumenta as chances de sucesso através de colaboração e ideias compartilhadas. 7. Decisão, a habilidade de tomar decisões firmes. Indecisão é uma das maiores causas de fracasso. Pessoas bem-sucedidas são decisivas e rápidas ao decidir e lentas para mudar de ideia. A procrastinação deve ser eliminada. Segundo Napoleon Hill, a indecisão é um dos principais motivos do fracasso na vida. O oposto da indecisão é a decisão firme, clara e rápida, uma qualidade marcante de todas as pessoas de sucesso estudadas por ele. A análise de mais de 25 mil fracassos revelou que a falta de decisão estava no topo da lista das causas. A importância da decisão. Pessoas que sabem o que querem e tomam decisões com rapidez têm mais chances de alcançar seus objetivos. Decisão firme é sinal de autoconfiança, clareza de propósito e domínio da mente. A procrastinação, o hábito de adiar decisões, é um inimigo invisível e destrutivo, que rouba tempo, energia e oportunidades. A diferença entre os bem-sucedidos e os fracassados. Pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente e mudam de ideia devagar, quando necessário. Pessoas fracassadas tomam decisões lentamente e mudam de ideia com frequência, influenciadas por opiniões alheias. Hill destaca: se você for influenciado por opiniões quando tomar decisões, não terá sucesso em nenhum empreendimento. A influência dos outros. A maioria das pessoas deixa de tomar decisões por medo da crítica, rejeição ou julgamento. É necessário desenvolver a coragem de decidir por si mesmo, com base no próprio julgamento, propósito e análise. Como desenvolver decisão firme? Tenha um objetivo principal definido. Quem sabe o que quer decide mais facilmente. Confie em sua própria análise e intuição, sem depender demais da aprovação dos outros. Pratique tomar decisões pequenas todos os dias, com firmeza e responsabilidade. Elimine a procrastinação. Faça da ação imediata um hábito mental. Em resumo, decidir com firmeza é uma das chaves mais poderosas para transformar desejo em realidade. Indecisão leva à incerteza, à dúvida e ao fracasso. As pessoas de sucesso agem com confiança, clareza e iniciativa. A procrastinação é o assassino das metas, deve ser identificada e eliminada. 8. Persistência menos o esforço contínuo necessário para induzir fé.
A maioria das pessoas desiste ao primeiro obstáculo. A persistência é a ponte entre o desejo e sua concretização, desenvolvida por meio de hábitos e atitude mental positiva. Napoleon Hill ensina que a persistência é um fator indispensável para transformar o desejo em sua contraparte física, a will. Muitas pessoas desistem no primeiro sinal de dificuldade. E é isso que separa os que alcançam seus objetivos daqueles que fracassam. A falta de persistência é uma das causas mais comuns de fracasso. A maioria das pessoas está disposta a desistir ao primeiro sinal de derrota. A persistência é a ponte entre desejo e realização. O desejo dá origem ao plano. A fé sustenta a crença, mas é a persistência que move tudo para frente, mesmo diante de obstáculos, fracassos temporários ou críticas. Sem persistência, você será derrotado antes mesmo de começar. Como desenvolver a persistência? Tenha um propósito principal definido. Saber exatamente o que se quer fortalece a motivação. Desejo ardente. Quanto mais forte o desejo, mais fácil será perseverar. Autoconfiança, acreditar em si mesmo, estimula a continuidade mesmo diante da dúvida externa. Planos definidos. A clareza do caminho reduz a hesitação. Conhecimento preciso elimina o medo e reforça a convicção. Cooperação, cercar-se de pessoas que o apoiam, gera encorajamento mútuo. Força de vontade. O hábito de concentrar os pensamentos no objetivo. Hábito. A persistência é um comportamento aprendido. A prática constante a torna automática. Obstáculos inevitáveis. Hill enfatiza que fracassos temporários devem ser esperados no caminho do sucesso. Ele chama a atenção para o fato de que muitos desistem a poucos passos da vitória, menos inclusive cita casos reais, como o famoso exemplo de Hugh Darby, que desistiu de uma mina de ouro poucos metros antes de encontrá-la. Persistência como estado mental. A persistência é uma expressão direta da força de vontade e da fé. Ela pode ser desenvolvida conscientemente, mesmo por pessoas que naturalmente têm pouca disciplina. Em resumo, a persistência transforma o desejo em realidade concreta. É o elemento que mantém viva a ação, mesmo quando tudo parece contrário. Pode ser desenvolvida com propósito claro, fé, planejamento, apoio e hábito mental positivo. O sucesso exige resistência emocional, força mental e constância. 9. O poder do Mastermind. A força impulsionadora. Uma aliança de duas ou mais mentes em harmonia cria uma terceira força poderosa. Esse grupo fornece apoio, conhecimento e inspiração mútua. O sucesso depende de você se aliar a mentes complementares. Napoleon Hill afirma que nenhum indivíduo alcança grande sucesso sozinho. O verdadeiro poder surge da união harmoniosa entre duas ou mais mentes trabalhando com um propósito definido. Isso é o que ele chama de Mastermind. Nenhum indivíduo possui conhecimento, influência ou habilidades suficientes para acumular grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. O Mastermind é a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas que se unem em espírito de harmonia para alcançar um objetivo definido. Essa aliança cria uma mente superior, uma terceira força invisível e mais poderosa, nascida da interação entre os participantes. Essa inteligência coletiva gera inspiração, energia, clareza, soluções e poder multiplicado. Por que o Mastermind é tão poderoso? Multiplica o conhecimento e as ideias disponíveis, aumenta a motivação e a responsabilidade mútua, cria um campo de energia emocional e intelectual elevado, que favorece a criatividade, oferece apoio, força emocional e coragem, especialmente nos momentos difíceis. Com quem formar seu grupo Mastermind? Escolha pessoas que compartilhem valores, ética e visão de futuro. Devem ter habilidades ou experiências complementares às suas. A harmonia é essencial, sem ela o poder do grupo se dissolve. O grupo pode incluir mentores, parceiros de negócios, amigos de confiança ou profissionais com expertise relevante. Aplicação prática. Realize reuniões periódicas com seu grupo Mastermind. Compartilhe metas, planos, ideias e desafios. Busque contribuições sinceras, críticas construtivas e insights criativos. A energia coletiva elevará sua capacidade de tomar decisões, resolver problemas e manter a motivação. Hill destaca: o cérebro humano, ao ser estimulado pela harmonia do Mastermind, torna-se mais receptivo à inteligência infinita. Isso significa que o Mastermind não apenas conecta mentes humanas, mas também ativa o acesso a ideias, intuições e soluções superiores, muitas vezes vistas como inspiração divina. Em resumo, o Mastermind é uma força multiplicadora do sucesso. Duas ou mais mentes em cooperação geram uma inteligência superior. Esse grupo fornece conhecimento, apoio emocional, inspiração e força de realização. Grandes líderes, empresários, inventores sempre tiveram grupos de apoio poderosos. 10. O mistério da transmutação sexual. A energia criativa. A energia sexual é uma das mais poderosas emoções humanas. Quando transmutada, pode ser convertida em força criativa, motivação, persistência,
e gênio. Muitos grandes líderes canalizaram sua energia sexual para criações produtivas. Napoleon Hill afirma que a energia sexual é uma das forças mais potentes do ser humano e que, quando transmutada, pode ser convertida em energia criativa. Realização, genialidade e poder pessoal. A transmutação da energia sexual significa a conversão do desejo de expressão sexual em outros tipos de motivação. O que é transmutação sexual? Transmutar é transformar um tipo de energia em outro. No caso, Hill se refere à transformação da energia sexual em energia criativa, produtiva e mental. Isso não significa reprimir o desejo sexual, mas canalizá-lo para atividades elevadas como criação de ideias, execução de projetos, desenvolvimento de habilidades, superação de obstáculos, realização de objetivos. Por que a energia sexual é tão poderosa? É uma das emoções humanas mais intensas e instintivas. Quando estimulada, eleva a vibração mental, estimula a imaginação e ativa o subconsciente. Pessoas altamente sexuais, quando aprendem a controlar e canalizar essa energia, tornam-se extraordinariamente produtivas e criativas. Exemplo de líderes que usaram essa energia. Hill afirma que todos os grandes líderes analisados em sua pesquisa tinham uma forte energia sexual mas a redirecionavam para suas conquistas, ideias e liderança. Os homens com maiores realizações são, em sua maioria, homens de elevada natureza sexual. A ligação entre sexo, criatividade e genialidade. Hill observa que o desejo sexual é capaz de aguçar a imaginação, fortalecer a coragem, renovar a força de vontade e elevar o entusiasmo. Quando essa energia é elevada para o plano da mente, ela impulsiona a mente consciente, o subconsciente e até o sexto sentido. Em resumo, a energia sexual é uma fonte de força vital poderosa. Quando redirecionada conscientemente, pode alimentar a criatividade, persistência, liderança e genialidade. Muitos dos maiores realizadores da história transmutaram seu desejo sexual em grandes feitos criativos e produtivos. 11. A mente subconsciente, o elo entre o consciente e o infinito. O subconsciente é influenciado por pensamentos dominantes e emoções. Ele trabalha o tempo todo absorvendo comandos conscientes. É o canal pelo qual inspiração, intuição e fé se manifestam. Napoleon Hill afirma que o subconsciente é um campo de energia mental ilimitado, que atua como ponte entre a mente racional e as fontes superiores de sabedoria, como a intuição, a inspiração e a inteligência infinita. O subconsciente trabalha dia e noite, com ou sem sua permissão. Como o subconsciente funciona? Ele não pensa nem julga, apenas aceita e grava tudo o que é repetidamente alimentado a ele, especialmente se for acompanhado de emoção. Tudo o que você repete com fé, sentimento e intenção se imprime no subconsciente e passa a influenciar seu comportamento, decisões e resultados. Ele é neutro, aceita tanto pensamentos positivos quanto negativos e trabalha para manifestar ambos. O que alimenta o subconsciente? Pensamentos dominantes, afirmações emocionais, experiências emocionais intensas, imagens mentais, palavras repetidas com fé, a influência do ambiente das pessoas ao redor. Cuidado com o que você permite entrar. Hill alerta que a mente subconsciente pode se tornar seu melhor aliado ou seu maior inimigo, dependendo do tipo de pensamentos que você alimenta. Medo, dúvida, raiva, inveja, desânimo e crítica constante programam o subconsciente para o fracasso. Já fé, entusiasmo, gratidão, coragem, amor e desejo ardente programam para o sucesso. O subconsciente e os outros princípios atuam em conjunto com desejo. Grava o que você mais deseja. Fé, responde com mais força aquilo que você acredita. Autossugestão aceita repetição com emoção. Persistência, reforça continuamente as impressões mentais. É também o canal por onde se manifesta o sexto sentido. Subconsciente como canal para a inteligência infinita. Hill afirma que o subconsciente é a porta de entrada para o eu superior ou inteligência infinita. Por meio dele surgem inspirações súbitas, soluções criativas, alertas intuitivos, ideias geniais. Especialmente em estados emocionais profundos. Em resumo, o subconsciente nunca dorme. Ele absorve tudo o que é repetido com emoção. É o elo direto entre você e o poder criador do universo. Você o influencia todos os dias, consciente ou inconscientemente. Alimente-o com imagens e palavras que reforcem sua visão de sucesso, riqueza e realização. 12. O cérebro, uma estação de recepção e transmissão de pensamentos. O cérebro é um transmissor e receptor de frequências mentais. Através da emoção e do pensamento repetido, ele pode se conectar com outras mentes e com a inteligência infinita. Eleva-se quando em conexão com o mastermind e com propósito definido. Napoleon Hill descreve o cérebro como um instrumento altamente sensível, que funciona como uma estação de rádio, capaz de transmitir e receber vibrações de pensamento. Todo o cérebro humano é tanto um transmissor quanto um receptor de vibrações de pensamento. Como o cérebro funciona nesse princípio?
O pensamento é uma forma de energia vibracional. Quando um pensamento é carregado de emoção, sua vibração se intensifica. O cérebro emite essas vibrações ao universo e capta outras semelhantes, especialmente quando em estado de alta concentração. Conexão com outras mentes. O cérebro se comunica telepaticamente com outras mentes, ainda que inconscientemente. Quando duas ou mais pessoas se reúnem em harmonia, suas ondas cerebrais se sincronizam e criam um campo mental mais poderoso. Essa conexão pode gerar insights, ideias, soluções e criatividade elevadas. Conexão com a inteligência infinita. Hill afirma que, em estados mentais de alta vibração, especialmente quando há um propósito definido, desejo ardente, fé e emoção, o cérebro pode se conectar com a inteligência infinita. Essa conexão é o que explica a chegada de ideias criativas, intuitivas ou até proféticas, que parecem vir do nada. Quando estimulada por emoção, a mente pode elevar-se a níveis vibracionais mais altos e tornar-se receptiva às ideias da inteligência infinita. Relação com os outros princípios. O cérebro é ativado intensamente pelos princípios de desejo, fé, autossugestão, persistência, transmutação sexual. Mastermind. Ele é a estrutura física por onde o subconsciente e o sexto sentido se manifestam. 13. O sexto sentido aponta para o templo da sabedoria. É a intuição, ou voz interior, que surge após o domínio dos outros 12 princípios. Um tipo de inteligência superior que traz insights e soluções inesperadas. Não pode ser entendido totalmente, mas pode ser desenvolvido com o tempo. Napoleon Hill descreve o sexto sentido como a parte mais sutil e misteriosa da mente. É um tipo de inteligência superior que se manifesta como intuição, pressentimento, inspiração ou voz interior. Este princípio só pode ser compreendido e aplicado após o domínio dos outros 12 princípios. O que é o sexto sentido? É a função do subconsciente superior, conectada com a inteligência infinita, se manifesta como uma ideia súbita que resolve um problema, um aviso silencioso para evitar um perigo, uma inspiração que leva ao sucesso, um sentimento forte sobre o que fazer ou não fazer. Hill chama essa experiência de mente criadora ou canal direto com a sabedoria universal. Como ele se desenvolve? O sexto sentido não pode ser explicado com lógica tradicional, nem ativado por força direta. Ele se desenvolve com o tempo, à medida que você aplica fielmente os 12 princípios anteriores. Desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, mastermind, transmutação sexual, subconsciente, cérebro. O sexto sentido não é algo que você comanda. Ele responde apenas a uma mente treinada e harmonizada com propósitos elevados. O valor prático do sexto sentido. Os grandes líderes, inventores e gênios sempre relatam que ideias brilhantes surgiram do nada, como se tivessem sido entregues por uma força invisível. O sexto sentido antecipa perigos, aponta oportunidades e revela verdades ocultas. Hill afirma que ele próprio recorreu ao sexto sentido em momentos cruciais e o considerava sagrado. Em resumo, o sexto sentido é a culminação de todo o método de Hill. Funciona como uma antena espiritual que recebe orientações superiores. Só se ativa com prática disciplinada, mente aberta e alinhamento dos princípios anteriores. Representa a verdadeira conexão entre o homem e a inteligência infinita. 14. Os 6 fantasmas do medo, os obstáculos finais. Esses medos impedem a ação e bloqueiam o sucesso. Medo da pobreza, medo da crítica donca, medo da perda do amor, medo da velhice e morte. Hill afirma que a libertação do medo é essencial para liberar o potencial criativo e realizar riquezas. Os 6 fantasmas do medo, os obstáculos finais. Napoleon Hill encerra sua filosofia destacando que os maiores inimigos do sucesso não estão fora, mas dentro de nós. São os medos invisíveis, silenciosos e destrutivos que se alojam na mente e bloqueiam a ação, a fé, a criatividade e a autoconfiança. O medo paralisa a vontade, destrói o entusiasmo e enfraquece a imaginação. Os 6 principais medos que aprisionam a mente. 1. Medo da pobreza. É o medo da escassez, da falta de dinheiro, da insegurança material. Leva à indecisão, à limitação mental e à falta de ação. Alimenta a mentalidade de carência. 2. Medo da crítica. É o medo da opinião alheia, do julgamento, da rejeição. Faz com que muitos suprimam seus talentos e deixem de agir por receio de errar. Torna as pessoas vulneráveis à influência negativa dos outros. 3. Medo da doença. Gera obsessão com sintomas, hipocondria e ansiedade. Drena energia mental e emocional, prejudicando o foco e a produtividade. 4. Medo da perda do amor. Gera ciúmes, insegurança, possessividade e sofrimento emocional. Desestabiliza a mente e afeta negativamente todas as áreas da vida. 5.
Medo da velhice. Tá ligado ao receio de se tornar inútil, esquecido ou dependente. Muitas vezes leva à procrastinação ou à sensação de estar tarde demais. 6. Medo da morte, o mais profundo e oculto dos medos. Criar ansiedade existencial, angústia e paralisia espiritual. Como os medos atuam? Esses medos vivem no subconsciente, geralmente não são reconhecidos conscientemente, mas influenciam decisões, pensamentos e ações. Eles se manifestam através de indecisão, dúvida, procrastinação, insegurança, falta de entusiasmo, desânimo. Esses fantasmas devem ser eliminados antes que o templo da realização pessoal possa ser construído. Como superar os medos? Hill afirma que o antídoto para o medo é o conhecimento, fé e a aca. Os medos perdem força quando são reconhecidos, enfrentados e substituídos por pensamentos de coragem, confiança e propósito. Praticar autossugestão positiva, persistência e planejamento firme ajuda a dissolver esses fantasmas. Em resumo, os 6 medos básicos são as barreiras mentais mais poderosas entre você e o sucesso. Identificá-los e enfrentá-los é indispensável para libertar o potencial criativo e conquistar riquezas. A mente livre do medo se torna fértil para a fé, a ação e a realização plena.